Oi, Tati. Olá, Nativa. Meu nome é Tainara e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu tive no início de 2012. A minha história, que começou aos 14 anos, quando eu estava numa festa com a Gabriela. Aliás, na época, a minha melhor amiga. Na verdade, éramos como irmãs. E lá estávamos curtindo e dançando, como todas as festas que a gente ia. Pensei que era só mais uma dentre tantas outras, mas não era. Ali, naquele lugar, a minha vida mudaria para sempre. Ai, Gabi, cansei. Eu vou procurar um lugar para sentar, tá bom? Tá bom, Thay, vai lá. Eu vou ficar aqui, tá? Dançando com o pessoal. E então eu fui sentar num banco um pouco distante, quando de repente... Oi, menina. Tá tudo bem com você? Por que você tá aqui, tão longe de todo mundo? Era um moço lindo que me chamou a atenção. E na hora eu expliquei que eu estava ali porque eu estava cansada de tanto dançar. Então ele se sentou ao meu lado e ficamos ali conversando por alguns minutos. Até que ele se despediu e saiu de perto de mim. E eu continuei no mesmo lugar até o fim da festa, porque eu já não tinha mais forças pra nada. Tava um bagaço, tava muito cansada. No caminho de volta pra casa, estávamos no carro. Eu, a Gabriela e o rapaz que tinha ido buscar a gente. Mas infelizmente... um animal entrou na frente do carro. E um acidente fez com que o destino começasse a traçar a minha história. Eu era a única que não estava usando o cinto de segurança. E acabei ferindo gravemente a minha perna. O carro ficou totalmente deformado. E não tinha como seguir viagem. Então chamamos o socorro. E enquanto ninguém chegava, adivinhem quem apareceu? Sim, ele mesmo. O moço lindo da festa que sentou ao meu lado quando eu estava descansando. Eu nem sabia o nome dele, mas ele parou para ajudar a gente. Em pouco tempo a ambulância chegou, eu fui socorrida e foi então que no hospital eu me vi sozinha. Moça, você poderia me emprestar o seu RG, por favor? Tá na bolsa da minha amiga. Ué, mas não tem nenhuma moça te acompanhando, tem um rapaz. Eu logo imaginei que fosse o motorista do carro que a gente estava e pedi para chamar ele. Assim eu poderia pedir para ele procurar a Gabriela. Então alguns minutos passaram e na hora que a porta do quarto onde eu estava se abriu... Oi, Tainara. Era o moço lindo da festa, que eu nem sabia o nome. Eu sou o Samuel. Eu tenho 19 anos e tô aqui pra te ajudar, viu? Mas e a Gabriela? A Gabriela? Aquela que se diz a sua amiga? É a minha amiga. Então, a amiga que você acha que tem não se esforçou muito pra vir até o hospital com você. E ainda disse que o que tinha acontecido era bom pra você aprender a usar o cinto de segurança, viu? Eu sabia que eu estava errada, mas aquele não era um bom momento para julgamentos. Eu precisava dela ao meu lado. E dos meus documentos, é claro. Era ela que tinha que avisar a minha família. Mas não. A Gabriela tinha virado as costas, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei muito chateada. Mas eu era uma menina de sorte. E Samuel estava ali, para me consolar e me ajudar naquele momento tão difícil. Confesso que eu não entendi o motivo dele estar ali comigo. Afinal, éramos dois desconhecidos. Mas ele me amparou, avisou a minha família. E eu precisei passar por uma cirurgia e fiquei 23 dias internada no hospital. Todos os dias, o Samuel passava por lá para saber como eu estava. E quando eu tive alta, ele continuou me visitando até a minha total recuperação. Foi um período de 2 meses.
E durante as visitas dele, nunca havíamos tocado em qualquer assunto que desse a entender algum tipo de atração entre nós dois. O Samuel era muito cuidadoso comigo e sempre me respeitou. Com o tempo, ele começou a preencher o espaço vazio que a minha amiga havia deixado, porque ela nunca tinha ido ao menos uma vez sequer me visitar. Até que quando eu já estava 90% recuperada, Samuel, será que você não quer namorar comigo? Eu tomei coragem, porque era o que eu estava sentindo. E eu já estava apaixonada pelos cuidados dele, pelo carinho dele. O Samuel me completava e fazia eu me sentir amada. Ele então pensou, demorou um pouco para responder, mas disse sim. E ali engatamos um namoro que durou 9 meses. Até que no dia 19 de janeiro de 2013... Alô? Alô, é a Tainara? A namorada do Samuel? Na hora, as minhas pernas tremeram, porque eu estava esperando ele chegar na minha casa. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Aqui é da delegacia. Eu tô ligando pra informar que ele foi preso e ele tem direito a um advogado de defesa. Quê? Preso? Como assim? Aquilo era inacreditável. Eu fiquei em choque. Eu tinha acabado de completar 15 anos e não fazia a mínima ideia de como agir e muito menos sabia qual era o motivo da prisão. O Samuel era uma pessoa correta e dizia que trabalhava para comprar a casa para a gente se casar. Na hora eu liguei para minha mãe e pedi para que ela me levasse até lá. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E chegando na delegacia, eu descobri que o Samuel havia sido preso por tráfico de drogas, além de estar portando muitas armas. Eu fiquei assustada, porque durante 9 meses, ele me mostrou ser uma pessoa muito diferente daquilo. E tudo parecia uma grande mentira. Mas não era. Então, eu pedi e me deixaram conversar com ele. Samuel, o que está acontecendo? O que é isso? Me diz, pelo amor de Deus, que tudo isso é mentira. Por favor, Tainara, eu te peço, por favor, não me abandona. Eu fiquei sem saber o que dizer, porque eu não sabia como ajudá-lo. Eu era menor de idade e dependia totalmente da minha mãe. E ela jamais iria aceitar uma situação daquelas. O Samuel ficou preso e começamos a nos corresponder através de cartas, porque eu amava demais. Quando completei 16 anos, implorei para que minha mãe fizesse um documento e que me autorizasse a ir visitá-lo naquele lugar. Eu insisti tanto que ela acabou fazendo contra a vontade dela. E eu comecei a visitar o Samuel a cada 15 dias. E só não ia com mais frequência porque era longe e eu gastava o dinheiro que eu não tinha. Até que numa das visitas, ele me propôs que eu levasse drogas para ele dentro da prisão. Assim eu poderia ganhar um dinheiro e visitá-lo todos os fins de semana. Além, claro, de sobrar para gastar com minhas coisas. Eu já estava me sentindo envolvida naquele mundo sujo e não pensei 2 vezes. Levei da primeira vez e confirmei que aquilo realmente me dava muito dinheiro. Fui fazendo outras vezes e a minha mãe nem desconfiava. Só que, infelizmente, eu fui pega. E por um agente. E então, fui presa. Eu me sentia profundamente arrependida do que tinha feito, principalmente por causar tanto sofrimento à minha mãe que não merecia passar por nada daquilo. E mesmo presa, eu continuava me correspondendo com Samuel através de cartas.
E ele sempre pedia desculpas por tudo que tinha acontecido comigo. Aos 19 anos eu saí da prisão, lugar onde eu sofri demais. Mas aprendi que só Jesus Cristo e minha mãe não me abandonaram. Ela que sempre me culpou por tudo que passei, porque essa não foi a vida que ela sonhava para mim. Mas ela nunca me abandonou. Eu que carrego a culpa por permitir que a felicidade da minha família fosse colocada em risco. Depois que eu saí, ainda fiquei com o Samuel por 6 meses. Mas depois decidi colocar um fim nessa relação porque, mesmo em liberdade, eu me sentia presa porque o Samuel lá dentro colocava pessoas perigosas para me vigiar e me ameaçava de morte se eu terminasse o namoro com ele. E não acreditando nas ameaças dele, eu terminei tudo para tentar reconstruir a minha vida. Mas infelizmente eu paguei caro por esse término. E a minha avó foi o alvo escolhido para me atingir. E se é que vocês me entendem, ela teve que pagar com a própria vida. A nossa família ficou devastada, arrasada. E com isso, todos nós tivemos que nos mudar para bem longe. Hoje, aos 22 anos, eu carrego comigo esse peso, o peso da culpa. Mas tenho que seguir com a minha vida. O Samuel foi condenado por mais um crime e, ao todo, sentenciado a 33 anos de prisão. E aquela minha amiga irmã, que fez parte do começo dessa história, hoje é a atual esposa dele. Não sei o que o destino me reserva, mas de uma coisa eu tenho certeza: nunca mais deixaria de ouvir os conselhos de minha mãe. Tento não pensar no passado que eu criei e faço de tudo para que a minha família seja feliz vivendo essa nova realidade. Sei que nada se apaga, não podemos apagar um passado, mas podemos construir um novo futuro. E espero um dia conseguir entender os porquês de tudo isso que aconteceu comigo. Aconteceu comigo.